todos, sou Gabriel Gili Fontoura, sou bolsista de iniciação científica pela Unirio, no projeto de pesquisa Interface entre Cultura, Eventos e Gastronomia no contexto do turismo, que é vinculado ao grupo de pesquisa Turismo e Geograficidades e ao Laboratório de Eventos em Turismo Labetur. O plano de pesquisa é o Turismo, Cultura e Território, investigação sobre as indicações geográficas no Sudeste brasileiro. E hoje vou apresentar o trabalho Investigação sobre as indicações geográficas relacionadas a alimentos e bebidas e o turismo. Contou com o apoio da Denise Guedes de Almeida Verri, da Roberta Soares da Silva dos Santos, com a orientação da Jaqueline Licher e com a orientação da Joyce Lavandowski. Bom, as indicações geográficas, ou IGs, são uma categoria de propriedade industrial que, por sua vez, é um ramo da propriedade intelectual, assim como marcas, patentes e modelos de utilidade. São uma forma de proteção que relaciona produtos e ou serviços, atributos de qualidade e o local de origem. A IG protege tanto o uso do nome geográfico e o produto daquela região, quanto as representações gráficas indicativas, ou seja, só pode usar o nome e os produtores localizados naquela região e para produtos que atendam às especificações pré-definidas. Então, a gente tem uns exemplos de algumas representações gráficas de IGs no Brasil. Bom, segundo a normatização brasileira, podem ser de dois tipos: indicações de procedência, IP, ou denominações de origem, DO. Na indicação de procedência, a região deve comprovar o reconhecimento, ou seja, que se tornou conhecida por fornecer determinado produto ou serviço. Na denominação de origem, a região precisa comprovar que as características do produto são exclusivas ou essencialmente devido a fatores naturais e humanos daquela região, gerando assim um produto típico. O reconhecimento de uma IG pode ser visto como uma oportunidade de investimento no âmbito do turismo local, relacionado à cultura e tradições específicas. A aliança entre turismo e indicações geográficas propicia o reconhecimento de culturas tradicionais, a valorização da gastronomia típica, produção sustentável de alimentos, proteção dos manuseios artesanais e culturais. Portanto, a nossa pesquisa estuda justamente as indicações geográficas, mais especificamente associadas a alimentos e turismo, alimentos e bebidas, e a gente busca entender a relação com o turismo. No primeiro momento, então, a gente está desenvolvendo uma revisão sistemática a fim de chegar no estado da arte sobre a relação entre IGs, turismo e alimentos e bebidas. Então, nosso objetivo é justamente realizar um estudo das produções científicas sobre indicações geográficas relacionadas a turismo e alimentos e bebidas pelo mundo, através de uma revisão sistemática, utilizando as principais bases de dados nacionais e internacionais. A revisão sistemática é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte a literatura sobre determinado tema. Então, após a leitura de diversos artigos sobre revisão sistemática e metodologias que poderiam ser aplicadas, a gente identificou uma pergunta norteadora que se torna justamente o objetivo do trabalho. Então, a gente começa a estabelecer protocolos para a seleção dessas fontes que vão ser analisadas. Então, como critérios de seleção, a gente definiu a busca por artigos científicos, teses e dissertações apenas, de abrangência internacional, com um recorte temporal de até 2021, nos idiomas português, espanhol, inglês e francês, e utilizando as bases de dados, publicações de turismo USP, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, Cielo, Web of Science e Scopus. Então, foram utilizados também, a gente usou filtros de busca dentro dessas bases de dados, né? Na Cielo, Web of Science e Scopus, a gente selecionou para ser exibidos
apenas os artigos. E no repositório científico de acesso aberto de Portugal, a gente selecionou que fosse exibido somente dissertações, teses e teses de doutorado. Então, já na publicações de Turismo USP e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, não precisou ser selecionado nenhum filtro, pois os resultados já correspondiam aos critérios de seleção. Né? E como string de busca, a gente utilizou em português indicação geográfica e o conectivo END, turismo, indicação geográfica em turismo, em gastronomia, para já envolver toda a parte de gastronomia, e indicação geográfica em turismo, em alimento, em bebida. E utilizamos as respectivas traduções para espanhol, inglês e francês. Bom, após essa pesquisa, então a gente partiu para a elegibilidade das fontes. A gente selecionou uma amostra e partimos para a verificação se havia duplicidade desses textos e a pertinência do texto para o tema da pesquisa. Depois utilizamos a bibliometria, que é a aplicação de ferramentas estatísticas de análise de aspectos da literatura selecionada, como a relevância científica e o fator de impacto. E utilizamos então o software Iramutec, que é Open Access e que é utilizado para análise textual justamente. Bom, então, como total da amostra de artigos, teses e dissertações, tivemos 105 textos. E excluímos por duplicidade 44. Depois, após a leitura de todos os resumos desses textos, a gente excluiu 11 por não se adequar ao tema. Então, portanto, a amostra final ficou em 50 textos de artigos, teses e dissertações. A gente dividiu aqui o total de artigos, foram 68, excluídos por duplicidade 23, excluídos por não se adequar ao tema 8, e a amostra final de artigos ficou em 37. O total da amostra de teses e dissertações era 37, excluídos por duplicidade 21, excluídos por não se adequar ao tema 3, e a amostra final de teses e dissertações ficou em 13 textos. Da origem dos textos, das teses e dissertações, 13 textos publicados no Brasil, os 13 textos. Dos artigos, 5 textos foram publicados no Brasil, 4 na Coreia, 3 em Portugal e Itália, 2 na Inglaterra, Suíça, Croácia, França e Espanha, e 1, respectivamente, na Turquia, Romênia, Paquistão, Hungria, Polônia, Singapura, Bélgica, Indonésia, Índia, Venezuela, Japão e Estados Unidos. Do recorte temporal, das teses e dissertações, ficaram entre 2008 e 2021, com destaque para 2016, com 5 publicações. E dos artigos, ficou entre 1998 e 2021, com destaque para 2020 e 2021, com 6 publicações, e 2017, com 7 publicações. Então, o resultado das análises estatísticas, utilizando-se do software Iramutec, nos mostra também os termos mais utilizados, norteando os assuntos mais abordados neste trabalho. E além das palavras indicações geográficas e turismo, nas teses e dissertações destacam-se as palavras desenvolvimento, território, territorial, produto, produtor, pesquisa e vinho. E nos artigos, considerando que a maioria dos textos foi escrita na língua inglesa, além de Indication, Geographical and Tourism, destacam-se as palavras Product, Food, Origin, Production, Tourism, Local e Development. Então aqui um gráfico de nuvens de palavras, de elaboração própria, gerado pelo Iramutec, de teses e dissertações, e a gente consegue ver, né, a indicação geográfica, desenvolvimento, territorial, território, produto. O gráfico de nuvem de palavras dos artigos, também de elaboração própria, desenvolvido pelo Iramutec,
Aqui a gente consegue ver então a Indications, Geographical, Tourism, Product, Food, Development. Então, como conclusão, o crescimento do número de publicações na área acompanha o desenvolvimento das políticas de proteção e reconhecimento das IGs. E justamente o recorte temporal dos trabalhos selecionados, né, evidencia justamente isso, com maior concentração de 2016 em diante. Então, como é um reconhecimento relativamente recente, principalmente no Brasil, né, mas recente no mundo inteiro, vem crescendo o número de publicações, né? Então, as teses e dissertações ficaram concentradas no Brasil e, por outro lado, a origem dos artigos selecionados é diversa, né? Levando em consideração justamente a nacionalidade das revistas, periódicos e instituições por onde esses trabalhos foram publicados. As IGs são estudadas no mundo todo, fazendo parte das políticas territoriais e de proteção de muitos países. E então destaca-se também a oportunidade potencial, conclui-se, né, a oportunidade potencial de novas iniciativas relacionadas a indicações geográficas, como a gente vê essa crescente de produções a respeito. Então aqui estão as nossas referências nesse trabalho. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.